Boa tarde, pessoal do quarto ano. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa apostila, volume 2, que fala sobre os esportes de campo e taco, tá? Nós já falamos sobre eles todos, então vamos diretamente para as nossas questões. Na página 9 nós temos os exercícios de fixação. Tem um exercício que já está resolvido e temos o exercício de fixação. Que a primeira pergunta, número 4, que diz assim: considere o que você aprendeu sobre esporte de campo e taco e cite 3 esportes em que o taco é utilizado para jogar. Eu coloquei aqui golfe, beisebol e softball, tá? Na pergunta número 5, ao término de uma partida de cricket é declarada vencedora a equipe que, alternativa A, estiver com mais rebatedores até o término da partida. Alternativa B, derrubar o wicket do adversário. Alternativa C, manter seu wicket em pé. Alternativa D, conseguir marcar o maior número de runs. Alternativa correta é a alternativa D, conseguir marcar o maior número de runs. Na pergunta número 6, o que significa wicket e run no cricket? Wicket é uma espécie de casinha, são 3 madeiras colocadas uma encostada na outra que formam uma casinha. Run é quando se marca um ponto, tá? Alternativa 7. No cricket, qual é o objetivo do rebatedor? O objetivo dele é impedir que a bola toque o wicket, tá? Ela não pode encostar no wicket. Derrubar o wicket é ponto para a equipe adversária. Na pergunta número 8, no beisebol, quando a partida é iniciada? Ela começa quando o arremessador lança a bola em direção à base principal. É a base onde fica o jogador de rebatedor, tá? Na pergunta número 9, o que é innings no beisebol? São as entradas. É quando cada jogador rebate e consegue correr para as bases. Ele é chamado de innings. E ele tem no máximo de 9 innings, tá? Pergunta número 10. De acordo com as regras do beisebol, quando a equipe atacante marca um ponto, assinale a alternativa correta. Alternativa A, se o batedor conseguir rebater a bola. Alternativa B, se um batedor conseguir percorrer todas as bases e voltar à base principal. Alternativa C, se o arremessador marcar 3 strikes. Alternativa D, se a bola passar fora da zona de strikes sem que o rebatedor tenha tentado rebatê-la. Alternativa correta, alternativa B, se um batedor conseguir percorrer todas as bases e voltar à base principal. Na pergunta 11, o softball é um esporte que tem semelhanças com o beisebol. O que diferencia um esporte do outro? O que diferencia é o arremessador, que ao fazer o arremesso ele lança a bola sem erguer o braço acima do ombro. A bola é lançada por baixo, tá, pessoal? Aí nós temos aqui, revise o que aprendeu, que é a pergunta número 12. Esse esporte é muito popular nos Estados Unidos e possui milhões de adeptos, pois crianças e adultos praticam, inclusive em clubes e escolas. No Brasil ele é pouco praticado. Na figura do lado da nossa apostila aí, ela representa o espaço onde ele é jogado. Qual o esporte é esse? Alternativa A, beisebol. Alternativa B, tênis de campo. Alternativa C, futebol. Alternativa D, bet. Alternativa correta, alternativa A, beisebol. Pergunta número 13. No cricket, se o rebatedor rebater a bola para fora do campo sem que ela quique dentro do campo, quantos pontos ele marcará para a sua equipe? Alternativa A, 0. Alternativa B, 1. Alternativa C, 4. Alternativa D, 6. Alternativa correta, número 6. A pergunta número 14. No beisebol, se o batedor tenta acertar a bola, mas erra, é marcado um strike. Após quantos strikes o batedor sai de campo e passa a vez para outro? Alternativa A, 1 strike. Alternativa B, 2 strikes. Alternativa C, 3 strikes. Alternativa D, 4 strikes. Alternativa correta, alternativa C, 3 strikes. Tá bom, pessoal? Aqui nós terminamos a correção da nossa apostila.
tá? No primeiro capítulo. Agora nós vamos iniciar o próximo capítulo, que fala sobre esportes de rede e parede. E logo na primeira página nós temos alguns esportes, algumas figuras de esportes de rede e de parede, tá, pessoal? Os esportes de rede ou parede são modalidades em que é necessário arremessar, lançar ou bater na bola ou peteca. O objetivo é passar essa bola ou a peteca para para a quadra da equipe adversária, tá? Algumas dessas modalidades usam uma rede divisória e outras usam a parede. As mais comuns que nós conhecemos que usam uma rede divisória são voleibol, vôlei de praia, tênis, tá? Essas são mais comuns, nós conhecemos. E nas de parede, nos esportes de parede, eles utilizam uma parede, tá? Por exemplo, nós temos a pelota basca, o raquetebol, o squash, o wall handball. Por exemplo, tem uma parede, aí você com a mão você pode bater uma bolinha na parede, tem que voltar e dificultar ao máximo que o seu adversário não consiga rebatê-la, tá? No próximo, nós vamos falar agora, pessoal, do voleibol. O voleibol é um esporte muito antigo, né? Ele é de 1895. Ele foi criado por um senhor chamado William George Morgan. E o voleibol não era chamado assim, não. O nome dele era Mintonete. E ele foi criado para evitar o contato físico e lesões, né? Então é um esporte gostoso de se praticar, não é fácil e hoje é muito jogado pelo mundo inteiro. Aqui nós temos umas regras básicas do voleibol. Eles falam sobre o saque por baixo, o saque por cima, tá? Que não são fáceis de efetuá-los, mas todos conseguem, certo? Aí nós temos o jogo propriamente dito, que é dividido em sets de 25 pontos e não por tempo, tá? Ele é jogado no máximo de 5 sets e a equipe que vencer 3 sets, ela é dada como vencedora. E depois nós vamos falar sobre a peteca, que antes de chegar aos portugueses, era praticada pelos índios como recreação. Olha só, hein? Como os índios já praticavam esportes. Ela tem uma curiosidade muito grande. Muita gente gosta de jogar pelo país todo, tá? E em Minas, a peteca é muito praticada, principalmente em Belo Horizonte. Eu tive o prazer de ver um clube lá que tem várias quadras de peteca lá e geralmente todas estão muito cheias, tá? Aí nós vamos falar um pouco do tênis de mesa, que ele foi baseado no tênis de campo. Na Inglaterra, ele foi inventado para ser jogado em ambientes fechados, tá? Por ter uma bolinha mais leve, tá? E na época, os materiais eles eram improvisados e adaptados. Tá certo, pessoal? E ele é muito praticado hoje, inclusive na escola, todos gostam de jogar bastante, tá? Depois falamos um pouco das regras da peteca. Chegamos ao badminton. Badminton é aquele jogo com a raquete que rebate uma peteca, né? Ele é originário da Índia e era conhecido como Pona também. Se alguém falar para você, vamos jogar Pona, vocês já sabem que é badminton, tá? Na escola nós temos a raquete lá e a peteca, né? Alguns sempre estão jogando lá, eu vejo. Tá certo? Aí fala um pouquinho das regras e aí nós vamos para os exercícios desse capítulo nosso. Na página 19, página 20, 21 e 22, tá? E na nossa próxima aula, falando sobre a nossa apostila, nós faremos a correção. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.